Olá, coração! Estamos preparadíssimos para mais uma aula aqui de redação dentro da parte gramatical, né? Nós estamos vendo aí alguns tópicos da gramática que têm influência direta, né, na construção do seu texto. Claro que toda gramática é a estrutura, é a base, né, da nossa língua, então sempre vai ter mesmo a influência direta no nosso texto, no nosso escrito. Mas alguns assuntos são mais relevantes e a gente está tratando deles aqui. Começamos aí falando de pontuação, falando sobre a crase, colocação pronominal, e agora eu quero trabalhar com vocês hoje, começar a trabalhar o período composto, né, a composição de um período por coordenação e subordinação. E hoje nós falaremos dos períodos compostos por coordenação. O que são as orações coordenadas? Como elas trabalham dentro do meu texto? Trabalham dentro do meu texto. Vamos ver? Então vem comigo e vamos arrasar nessa redação. Bom, vamos lá. O que eu coloquei aqui para nós? Primeiro uma explicação, depois as classificações das orações, tudo bem? Bem, a primeira explicação é o seguinte, como eu coloquei lá, resumida em uma frase, né? Que faltou um pontinho final, sempre a minha caneta me sabotando. Bora lá. Orações coordenadas são sintaticamente independentes. Queria muito que vocês grifassem isso aqui, ó. Ah, não acredito que minha caneta vai brincar comigo agora. Tudo bem, bora pra outra caneta. Queria muito que vocês grifassem esse termo aqui. Porque quando a gente fala de oração coordenada, a maioria dos alunos no ensino médio, né, já pensam assim, professora, já sei, são independentes. Por favor, grifem isso. Sintaticamente independentes. Porque, na verdade, não existe essa de construções sintáticas dentro de um texto independente, não é independente totalmente. Uma ideia está sempre ligada com a outra, está sempre dependente de alguma outra ideia, né? Tem relação com alguma outra. As orações, melhor dizendo, as orações sempre têm ali uma relação de interdependência semântica, tá? De sentido. Agora, sintaticamente falando, ou seja, no que diz respeito à construção mesmo da frase, né, do período, né, das orações, do âmbito na sintaxe, né, elas são independentes, as orações coordenadas, tá? Então significa dizer que elas não estabelecem, presta atenção na titia Queiroga aí agora, que elas não estabelecem função, ou melhor, elas não exercem função sintática umas sobre as outras, tá? Como vai acontecer lá nas orações subordinadas, né? Uma é sujeito da outra. Uma oração, a gente tem uma oração que exerce a função de sujeito, né, da outra oração. A gente tem uma oração que exerce a função de objeto direto, né? E aí a gente tem aí todas as funções sintáticas que a gente aprende no período simples, presentes nas orações subordinadas, porque as orações subordinadas exercem funções sintáticas umas sobre as outras, tá? O que não acontece com as orações coordenadas. Então, as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Se a gente tira, a gente percebe que elas podem, né, elas trazem até um sentido, obviamente, completo, sintaticamente falando, né? Mas é claro que dentro de um contexto, nada é solto, né, gente? Então, muita atenção com relação a isso. Mas vamos ver os exemplos e à medida em que eu for apresentando esses exemplos, eu vou explicando isso com mais detalhes, tudo bem? Bom, agora, as orações coordenadas, elas se classificam, em primeiro lugar, né, em elas têm duas classificações. Elas podem ser as duas primeiras classificações, né? Elas podem ser assindéticas ou sindéticas. O que significa, professora, assindético? Significa sem síndeto. Sem, como o nome, aqui ó, né? Como o nome já está dizendo para nós. É sem. Sem síndeto. E sindética, temos então as orações que possuem síndeto.
com síndeto. Que é esse negócio aí, professora, que você está explicando para nós? Eu não conheci esse nome. Que é síndeto? Ai, traduz, né, gente, que fica mais fácil, né? Síndeto é conjunção. Simples assim. Síndeto é conjunção. São as conjunções. Beleza, professora, então agora eu sei que as assindéticas são as orações coordenadas que não possuem conjunções e as sindéticas são as que possuem conjunções. Possuindo conjunções, elas vão ter, então, diversas classificações de acordo com a conjunção. As sindéticas, então, nós temos 5 classificações, 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. As que possuem conjunção aditiva, as que possuem conjunção adversativa, as que possuem conjunção alternativa, as que possuem conclusiva e as que possuem as conjunções explicativas, né? Então, cada uma delas recebe esse nome, que são também os nomes aí das conjunções, né? As conjunções coordenativas com o nome que vocês estão vendo aqui, e que estabelece mesmo essa ideia, né, que está presente nesse nome, tá? Adversativo. O que é adversativo? É que traz uma quebra de expectativa, uma ideia contrária. A gente vai ver uma por uma, tudo bem? Beleza, então já sei que a assindética não tem conjunção e as sindéticas possuem conjunções, como eu expliquei aqui agora, ok? Então, beleza. Vamos seguir então. Dei um exemplo aqui de uma oração coordenada assindética. Mas antes de falar dos exemplos, eu quero ressaltar aqui qual é a importância de aprendermos sobre as construções sintáticas, né? Os períodos compostos. Por que a gente tem que aprender isso, professora, para redação? Porque olha só, gente, a primeira coisa, o Enem vai avaliar na sua redação como é que você constrói os seus períodos. A gente começa por níveis, né? Você começa escolhendo palavras adequadas para o seu texto, essas palavras adequadas depois você faz uma combinação adequada, segura essa palavra combinação. Essa combinação o que é essa combinação? É como você coloca as palavras e forma um período, uma frase, uma oração, um período, né? Em seguida, você forma também um parágrafo e aí o texto. Então, são níveis, tá? Você primeiro entende o nível das palavras, o nível da frase, da oração, do período e do texto. Dos parágrafos e do texto, tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu só construo um bom texto se eu construo boas orações, bons períodos, bons parágrafos, e aí, então, eu tenho esse meu bom texto, tá? Ficou estranho, bom texto, mas um texto de excelência, eu prefiro. Tudo bem? Então eu preciso saber construir. Para saber construir, eu preciso entender a estrutura dessas orações, desses períodos, né? Como eles acontecem, o que uma conjunção traz, qual a ideia que uma conjunção traz para nós, qual é também o sentido que uma oração transmite, né? Porque às vezes vocês estão usando muito mas, por exemplo, que a gente vê muito nas redações, mas não é uma quebra de expectativa. E às vezes até é uma quebra de expectativa que você queria transmitir ali, só que essa quebra de expectativa, ela traz uma relevância para aquela oração coordenada adversativa que você, como escritor daquela redação, não queria dar. Você não queria dar aquela relevância ali para aquela oração. Então, tudo isso é muito importante dentro do processo de argumentação, gente. A gente vai ver passo a passo, tá? Eu queria dar essa explicação aqui no início, porque é muito comum a gente ver aluno querendo aprender redação sem passar pela gramática, sem passar pelo estudo da sintaxe, que é super importante. Como eu estudo o texto sem estudar a sintaxe? Não é possível, né? Eu preciso aprender a sintaxe, ou seja, as construções sintáticas, os períodos, os processos, como eu elaboro as minhas orações, os meus períodos, para então eu conseguir construir bons parágrafos e bons textos, tudo bem? Então, esta aula é muito importante para a boa redação, a redação nota 1000 que nós sonhamos, ok? Dito isso, agora vamos continuar. Bem, então olha só, vamos lá, vamos ler o exemplo aqui comigo. A gente tem o primeiro aí que é de oração assindética, né? Vamos começar lá de cima com as orações assindéticas. Eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês, que é o seguinte. Sou um gigolô das palavras, eu gosto dessa frase aí. Sou um gigolô das palavras, vivo às custas. Temos duas orações. Olha, elas estão justapostas, ou seja,
postas uma ao lado da outra, não estabelecendo a relação sintática, né, função sintática uma sobre a outra, e também não tem ali um síndeto, uma conjunção que faça essas duas orações, a ligação entre essas duas orações, tudo bem? A conexão, né? Sou um gigolô das palavras. Uma oração, vivo às custas, outra oração. Claro que no sentido desse período, o sentido desse período, ele se completa uma oração com a outra, obviamente. Olha, sou um gigolô das palavras, eu vivo às custas. Percebam que, obviamente, o sentido aí está completo dentro de um período, né? E não com as orações soltas, né? Eu posso tirar isso aqui. Não. Eu quero transmitir uma mensagem. Para transmitir a mensagem que eu quero, eu vou formular um período composto. Não é nada de que... eu não preciso. Oração coordenada é uma ideia de um lado, a outra ideia de outro, uma coisa tem nada a ver com a outra. Nada disso, tá? Estamos falando de sintaxe. Então, sintaticamente, elas não têm... Se eu colocar solta, vivo às custas, tá, tudo bem. Não tem ali uma relação de dependência sintática com a outra oração coordenada, tá? Sou um gigolô, então são duas orações coordenadas, é um período composto por coordenação, não tem conjunção, então elas são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Tudo bem? Tá vendo? Vírgula, foi para outra oração, sem fazer o uso ali de uma conjunção. Ok? Bem, agora vamos ver as orações coordenadas sindéticas, porque a gente tem 5 classificações, e aí a gente vai entender um pouquinho também sobre essas conjunções, né? Eu vou falar um pouco sobre as conjunções coordenativas agora, tá? Junto, né, à medida em que eu vou falando de cada classificação, de cada oração. Coordenada sintética. Vamos lá. Então, a gente tem a coordenada sintética aditiva. Eu quero ler para vocês aqui esse exemplo. Tanto leciona quanto advoga. Ai, professor, eu sempre achei que aditiva era só e. Eu sempre achei que a aditiva era só nem. Juro pra senhora. São conjunções aditivas que transmitem a ideia de soma, né? Uma coisa com a outra, tá? Tudo certo, são. Mas aqui, ó, temos também aditivo. Aqui, ó, temos também adição. Não só isso como aquilo. Não só isso como aquilo, somei. Temos uma soma por meio dessa conjunção como, tá? Temos uma soma por meio da conjunção quanto. Então, a gente precisa entender, interpretar a escrita para poder ver se a conjunção está estabelecendo essa ideia, tá? Então, tanto leciona quanto advoga. Pronto, tá? Eu tenho no quanto um significado, um valor semântico aí de soma. Tanto faz uma coisa quanto outra, tá? Então, ótimo, eu tenho aqui uma aditiva. É muito comum essa construção nas orações, nas redações, tá? Tanto isso quanto aquilo. Então, você, para somar, não precisa usar só o e. Aí que tá o pulo do gato, aí que tá um grande segredo para sua redação, né? Porque a gente fica preso naquele formato, naquela estrutura sintática muito básica, sabe? E aqui é importante conhecer outras formas de você transmitir as suas ideias, escrever aquilo que você quer transmitir, passar a mensagem que você quer de somar duas coisas, né? Somar duas ideias ali dentro do teu período, sem usar a conjunção e. Então é muito importante conhecer outras conjunções, ampliar o vocabulário para que você não fique repetitivo, não fique uma oração clichê, uma oração óbvia, uma redação, perdão. Ou uma redação mesmo cheia de conjunções repetidas, palavras repetidas, isso é sempre importante, sempre gosto de ressaltar, tá? Então, olha só como ficou bem melhor essa construção aqui. Poderia dizer, ele leciona e advoga. Não poderia? Não é a mesma coisa? Não traz a mesma ideia para nós? Né, querido? Então, que bonitinho. Mas olha como é que ficou bem construído. Tanto leciona quanto advoga. Isso é muito importante para o seu texto. Anota isso, tá? Segundo exemplo, não só se omitiu, como contribuiu com a violência. Poderia dizer, ele se omitiu e contribuiu com a violência. Famoso E, batendo a tecla no E. Ó, saturando o nosso E. Poderia, mas agora você sabe que você pode escrever de outra forma. Olha lá, não só se omitiu, vírgula, como contribuiu com a violência.
Olha só, uma frase bem... uma construção, né, um período bem comum aí pra gente falar de violência dentro da redação. Então, não só se omitiu, como contribuiu com a violência. Eu tenho aqui também adição. Soma, ideia de adição, soma. O cara ele fez isso e fez isso. O cara faz isso e faz aquilo. Eu tô trazendo duas informações. Isso é muito comum no nosso texto. Né? Você quer falar assim, olha, ele fez isso e isso. Tem dois problemas aí que a gente está vendo acontecer devido a isso, aquilo que você... Enfim, né? O governo tem atuado dessa e dessa forma. Vou somar duas ideias. Então, para fazer esse processo, para transmitir essa mensagem de somar duas coisas, de adição, você não tem que ficar preso no e, você não tem que ficar preso no nem. Então, conheça as outras conjunções, as outras formas, e isso vai ser muito importante, como a gente viu nesses dois exemplos aqui agora, tá? Anota isso aí. Seguindo, vamos para a segunda oração coordenada sindética. Vamos falar das adversativas. Professora, o que é essa oração e o que são adversativas? Coloca na sua mente que as adversativas, elas trazem uma quebra de expectativa. Quebra de expectativa. Tudo bem? Tudo certo? Se eu falo que as minhas orações coordenadas adversativas, sindéticas adversativas, transmitem a mensagem, uma ideia de quebra de expectativa, presta atenção aqui na titia Queiroz, isso aqui não está na gramática não, isso aqui é uma interpretação que a gente precisa ter para a gente fazer uma aplicação desses conhecimentos para a nossa escrita, tá? Que eu vou falar para você aqui agora. Olha para mim nos meus olhos. Não sei se vocês já repararam, mas o meu olho parece a bandeira do Brasil. Então olha bem aqui no amarelinho aqui. Vem pra cá. Quebra de expectativa. Lindeza. Beleza. Tá, eu sei que eu posso usar mais, porém, todavia, entretanto, contudo. Tudo bem. Tudo certo. Conhecemos bem as belezuras, as conjunções que transmitem a ideia de quebra de expectativa, né? De oposição. Olha elas lá, vejam elas lá, né? Tudo bem. Agora, o que eu quero dizer para vocês que eu comecei aqui na minha reflexão é o seguinte. Quando nós temos um período composto por coordenação adversativa, a oração, anota isso, a oração coordenada adversativa, ela tem um relevo maior dentro do seu texto. Ela sobressai. Pensa na balada. Vou te dar um exemplo que você que é adolescente, que está me assistindo, vai até arrepiar. Vai dar até friozinho na barriga agora, quem estiver pensando no crush. O crush fala pra você assim, não vou tirar a balada, precisa da balada não, vamos falar do crush. O crush fala pra você assim. Minha linda, você é maravilhosa. Você é tudo que eu sempre sonhei. Mas... acabou a sua vida. Você já pensou, não acredito que ele vai terminar comigo. O que tem maior relevância é o que vem depois do mas. O que tem maior relevância é numa construção, num período composto por uma oração por oração coordenada adversativa. O que tem maior relevância é a oração coordenada adversativa. É onde está o mas, o porém, o todavia. Então ele sobressai. Ele não é só uma quebra de expectativa. Ele é também... não é importante só sabermos que a oração coordenada adversativa é uma quebra de expectativa, né? Uma oposição. Não é só isso que a gente precisa saber. A gente precisa entender que dentro de um texto, essa oração coordenada adversativa tem um impacto maior no leitor, tem uma relevância maior de quem escreve. Olha, eu quero dar ênfase ao que está depois do mas. Eu quero dar ênfase à oração, a própria oração coordenada adversativa, ela tem mais ênfase. Ela transmite uma ênfase de quem escreve, né? Já, por si só. E aí, por que eu preciso saber disso, professora? Pelo seguinte... Se você está argumentando, você tem que ter noção de que se você vai usar uma oração coordenada adversativa, ela vai conter ali aquilo que você quer defender. Veja um exemplo. A Operação Lava Jato, veja esse exemplo comigo, deixa eu ver se dá pra gente anotar ele aqui, vamos colocar? Que ele é muito importante. Um exemplo de cabeça aqui, tá?
Ó, suponhamos que você está falando de corrupção, enfim, né? A Operação Lava Jato, você pode construir dessa forma essa informação, ó. A Operação Lava Jato tem contribuído muito, que legal, né? Muito para o combate, opa, fui fazer o T aqui, fiz um acento, a corrupção. A corrupção no Brasil, eu poderia desenvolver melhor isso aqui, tá, gente? Mas só para dar de exemplo, eu vou deixar mais curtinho. A Operação Lava Jato tem contribuído para o combate à corrupção. Mas... Ó, como é que o texto é cheio das suas sutilezas. Vem pra cá. Mas não é suficiente para solucionar o problema. Pronto. Sabe o que você fez aí? Vou te contar. O problema. Qual o problema? O problema da corrupção. Aí reparem que aqui a gente fez uma jogadinha bonita também, né? A Operação Lava Jato tem contribuído muito para o combate à corrupção, mas não é suficiente para solucionar o problema. Você não vai repetir corrupção, né, bonito? Né, bonita? Então tu faz ali, tu usa ali uma outra palavra, né, um adjetivo ou algum outro termo, um sinônimo, enfim, para não repetir termos, né? E fazer aí referência a algo que já foi dito. Isso aqui também é muito importante na aula de anáfora, né, de coesão, a gente fala bastante sobre isso. Bom, olha que construção, né? Você pode escrever isso aqui na tua redação, ó, dependendo do que você estiver falando lá. Mas olha aqui nos meus olhos, na bandeira do Brasil. A Operação Lava Jato tem contribuído muito para o combate à corrupção. Tem contribuído? Legal, tem informação, né? Tudo bem. Mas não é suficiente para solucionar o problema. Pronto, você já argumentou. Com uma simples construção de oração coordenada adversativa, você transmitiu o seu posicionamento. Porque você disse, ó, não é suficiente. Na quebra de expectativa, você traz um relevo, você traz uma ênfase maior para a coordenada adversativa. Ela já tem uma ênfase maior. Então, quando você constrói uma informação, quando você traz uma informação que você quer dar, né? Ah, tudo bem, que a gente está falando aqui, a Lava Jato tem contribuído para... E escreve isso de uma determinada forma. Quando você está escolhendo a forma como você escreve, quando você está escolhendo aqui, ó, se você escreve usando uma oração coordenada adversativa, ou se você transmite a mesma mensagem escrevendo com uma oração com um outro tipo de oração, quando você faz isso, você está argumentando. A argumentação acontece com a gramática também, gente. Por essa você não esperava, eu acho. Eu acho que você tá assim... Pois é. Tem como a gente construir essa informação de outra forma? Dizendo que eu concordo muito com a Operação Lava Jato? Tem. Perceba. A Operação Lava Jato tem contribuído muito para o combate à corrupção, mas não é suficiente para solucionar o problema. O cara que escreveu isso aqui disse para nós o seguinte, ó, não acho que a Operação Lava Jato seja a salvação da coisa toda. Tá? Ela não é suficiente. É isso que ele defende aqui. Tudo bem? Então, o cara aqui, vamos dizer assim, ela está dizendo para nós que ela não é suficiente. Aqui é essa mensagem que ele passa. Com uma construção lindona, adversativa. Aí a gente vai entrar aqui agora numa questão que envolve subordinada, tá? Depois a gente vai ver aí uma oração subordinada e a gente vai entrar melhor nesse mérito. Mas olha só, se eu escrevo essa mesma mensagem, se eu dou essa mesma informação, né? Escrita de uma outra forma, eu escrevo assim, ó. Embora, vamos usar uma concessiva. Se eu agora eu posso, tudo bem. Ela não é suficiente, né? Mas como eu admiro muito o que a Polícia Federal tem feito, né? Como a Polícia Federal tem se empenhado por meio da Operação Lava Jato em combater, eu acredito muito na Operação Lava Jato. Vamos supor, né? Que seja o seu caso. Então, eu quero defender a Operação Lava Jato, eu quero defender que ela é muito importante para o Brasil. E não dizer que ela não é suficiente, não ressaltar que ela não é suficiente. Apesar de que eu sei que ela não vai sozinha resolver
a coisa toda, né? Mas eu quero defender que ela é muito importante. A mensagem que eu quero passar é de que essa operação é muito importante para o combate à corrupção no Brasil. Eu quero ressaltar isso. Então você escreve de outra forma. Embora a Operação Lava Jato, mesma coisa, ó, quase a mesma coisa, operação. Só mudamos as orações. Só mudamos a classificação das orações. Pegou? Embora a Operação Lava Jato não seja suficiente, desculpe a letra feia, tá, gente? Para solucionar todo o problema, ou o problema da corrupção, enfim, vou colocar todo aqui, tá? Todo o problema. Poderia ser do mesmo jeito que tá lá em cima também, tá? Só pra gente... Todo o problema da corrupção no Brasil embora a Operação Lava Jato não seja suficiente para solucionar o problema, vou tirar até esse do aqui, porque senão vai parecer que a gente ressaltou demais. Para solucionar o problema da corrupção do Brasil, ela tem contribuído para isso. Vamos colocar assim, né? Para a gente não acrescentar mais informação e não ficar diferente. Pronto, vamos colocar para isso. Pronto. Embora ela não seja suficiente, ela tem contribuído para isso. Nessa argumentação, ou melhor, nessa construção, a minha argumentação é em defesa da Operação Lava Jato. Na primeira opção, a minha argumentação é não contra, mas é dizer que, olha, não é só isso. Então, uma defende, uma exalta e outra subestima. Uma exalta e outra subestima. Temos aí a argumentação acontecendo de uma forma ou de outra, né? Uma argumentação favorável, uma argumentação desfavorável, simplesmente com a mesma informação, com as mesmas informações, né? Então, vocês percebam que é a mesma coisa, a mesma informação nós temos, mas na hora de construir o meu período, eu construí usando primeiro uma coordenada adversativa, depois eu usei aqui no embora, ó, que eu não classifiquei para vocês porque a gente não está falando dela agora. Eu agora construí por meio de uma subordinada concessiva. Pronto. Eu mudei classificação de oração. Vocês percebam que eu transmito outra ideia. Muda tudo. Então é por isso, meu povinho, é por isso, minha gente linda, é por isso, meu coração, meu filho, minha filha, vocês sabem que vocês são meus filhos, que a gente precisa estudar gramática. É só para isso. A gramática é para o uso, é para o texto, para a gente aprender a escrever, para a gente aprender a interpretar melhor. Isso é muito importante. É linda, né? A gente não é por nada não, mas eu sou apaixonada pela língua portuguesa, pelo estudo da língua portuguesa, vocês já repararam, né? Vem comigo. Bom, continuando. Ó, eu não vou falar vem comigo não. Agora eu vi que no TikTok o povo tá usando um fala baixo. Gente, mas eu me divirto com aquilo. Fala baixo. Bom, gente, vamos lá. Continuando, então eu vou apagar essa parte aqui. A gente já falou então das adversativas, né? A gente tem mais, porém, contudo, eu vou falar dos outros exemplos e aí a gente vai seguir nas outras classificações de orações coordenadas. Tudo bem? Tudo bem até aí? Estão anotando tudo no caderninho, bonitinho. Onde você encontrar uma opção aí de enviar uma mensagem a mim, envie, por favor. Onde você estiver me assistindo, não sei onde você está me assistindo, se você está me assistindo na plataforma, se você está me assistindo no canal, envia mensagem aí para dizer se tá tudo certo, se você tá gostando dessa aula. Enfim, manda beijo, manda coração. Eu adoro. Manda, mas fala comigo que eu te respondo, tá bom? Preciso conversar com você. Preciso que a gente interaja. Bom, vamos seguir então, tá? Ok. Então, voltamos aqui para as classificações. A gente já sabe que é uma quebra de expectativa. Olha lá o primeiro exemplo. Os economistas estão empolgados, né, com o cenário atual. Para falar de economia numa redação, vamos supor que você coloca essa construção aqui, esse período. Os economistas estão empolgados com o cenário atual, mas isso durará pouco.
temos uma adversativa, uma quebra de expectativa, né? Transmitindo aí a ideia de que, olha só, eu tô dizendo para você que é o seguinte, eu tô defendendo a ideia de que a economia vai por água abaixo ainda, né? Então, vocês percebam a importância de não só, porque o objetivo dessa aula não é memorizar, decorar nomes de classificações, nomenclaturas, né, gramaticais. Não. O objetivo é entender, claro, conhecendo, porque não tem como a gente fugir da nomenclatura, né? Conhecer a nomenclatura, a classificação, as classificações e tudo mais, mas entender como isso, o que isso tem, o porquê eu preciso aprender isso e o que isso influencia na minha escrita, né? Nossa, isso transmite... Poxa, é ótimo eu saber que uma oração adversativa transmite essa ideia e que ela traz ali consigo um relevo maior, né? Um destaque. Né? Então, quando eu for usar aí uma conjunção adversativa, mas, todavia, porém, já sei disso. Né? E eu já sei que por meio disso eu estou fazendo a minha argumentação acontecer. Não se esqueça disso, que isso é o importante aqui. Tudo bem? Bom, seguindo, a polícia invadiu a comunidade. O tiroteio, porém, continuava. Repare o seguinte, aqui a quebra de expectativa foi dada aqui nessa oração, né? E a gente usou a conjunção porém, para dar início a essa oração. E ela não está no começo, ela está aqui no meio. O porém tem essa flexibilidade, vamos chamar assim, tá? Por quê? O mas não. A polícia invadiu a comunidade, o tiroteio, mas continuava. Não, mas a gente não consegue fazer isso. Com o mas a gente não faz isso. Mas com porém a gente faz, a gente coloca no meio. E é interessante essa construção, tá? Porque mostra, sai do óbvio, sai muito da construção diretinha, sabe? E quando você faz quando você intercala dessa forma a conjunção, isso traz uma construção um pouco mais rica, né? Transmite para o corretor uma construção mais rica, mostra que você sabe usar as vírgulas antes e depois, aí isso é importante também para a sua redação, tá bom? Então a polícia invadiu a comunidade, o tiroteio esteticamente falando, porque texto também envolve questões estilísticas, né, estéticas e tudo mais. A polícia invadiu a comunidade, o tiroteio, porém, continuava, tá? Outro exemplo de oração coordenada adversativa, só para a gente fechar então, o conhecimento infuna, todavia é uma necessidade. O que tem importância maior aqui? Que o conhecimento é uma necessidade. Apesar ele infuna, mas ele é uma necessidade. Tudo bem? Ok, vamos então para a terceira classificação, terceira oração coordenada alternativa, as alternativas, né? A alternativa, como o nome já diz, traz a ideia de opções, de alternâncias, né? Opções, alternativas. Como o nome dela mesmo já diz, tá? Bem simples. Ou o governo do estado toma providências, vírgula, ou cidadãos não mais lhe darão crédito. Uma construção aí, um exemplo de um período que se pode usar numa redação, né? Ou o governo do estado toma providências, ou cidadãos não mais lhe darão créditos. Ou uma coisa ou outra. Alternativa, opções. Então, isso é a oração coordenada alternativa. Professora, qual o outro motivo pelo qual eu preciso aprender isso aí? Né? Tudo bem, entendi, isso daí é alternativa, ok. Para que você não fique presa nas construções simples, nos períodos simples. A gente pega muita redação para corrigir, em que o candidato, né, o estudante, não sabe construir períodos compostos. Por coordenação, por subordinação, não sabe. E por não saber, acaba ficando ali um parágrafo cheio de oração de períodos simples, né? Ou de períodos até compostos, mas mais clichês. Não gosto de usar esse termo, mas fica aí porque é mais fácil de entender. Mais clichê, né? Como a gente viu lá no exemplo da aditiva, né? A gente satura o em, satura o mais. E sem necessidade nenhuma, a gente tem uma vasta opção aí de outras conjunções que trazem a ideia de soma, de adição, né? Como a gente tem também no exemplo das alternativas e das outras, tá? Então fiquem muito atentos a isso, tudo bem? Onde eu encontro uma tabela de conectivos, professora? Bem, olha só. Você encontra isso na internet facilmente e nas gramáticas.
Então é muito bom você estudar as conjunções. Estudem as conjunções, tá bom? Não é... Vou usar esse termo sim, decore as conjunções. É bom decorar. É bom decorar, mas não no sentido de pejorativo aqui, decoreba. Mas é bom memorizar mesmo, para você saber ali usar quando for preciso, né? E não ficar naquele repeteco, como a gente viu, tá bom? Conclusivas. O povo não consegue. Aí a conclusiva é muito importante para o nosso parágrafo de conclusão da redação, né? Então a gente precisa saber usar o portanto, com isso, né? E são outros termos, mas portanto, enfim, que é o pois, né? Pois, só que aí a gente tem que saber quando usar o pois para ele ser conclusivo, quando usar o pois para ele ser explicativo, a gente vai ver isso agora. O povo não consegue alimentar-se bem. É um fato, pois a necessidade de empregos. A gente tem o verbo e depois o pois. A gente tem então agora esse pois traduzindo para nós a ideia de conclusão. Aqui embaixo nós temos, ó, a necessidade de empregos é um fato, pois o índice de pessoas que procuram pelo auxílio emergencial aumenta. A gente tem o pois começando, aí a gente tem explicação, tá? É diferente. Então vamos ver direitinho. O povo não consegue alimentar-se bem. Inclusive são mensagens, são frases, são conteúdos aqui parecidos, tá? O povo não consegue alimentar-se bem é um fato, pois a necessidade de empregos. Então esse pois aqui é conclusivo. É a conclusão a que eu chego baseado no fato de que, ó, né? Se a gente tem isso, eu chego à conclusão de que a gente precisa de emprego. Se a gente tem aí a população não conseguindo se alimentar bem, eu chego à conclusão de que a gente precisa mais de mais empregos, né? Agora, a explicação é diferente. A necessidade, e isso é importante saber, porque na sua redação você vai usar o pois bonitão. Se você quiser usar o portanto também, né? O portanto, mas vamos falar do pois, que o pois aqui, ele às vezes se confunde. Na sua conclusão, tá? Cuidado para você não usar de maneira incorreta e você fazer com que ele seja aí um pois explicativo. Cuidado. A necessidade de empregos é um fato, pois o índice de pessoas que procuram pelo auxílio emergencial aumenta a cada dia. Agora o pois está no começo, né, da nossa oração, está antes do verbo. Então a gente tem o pois explicativo. Já lá em cima é o contrário, a gente tem conclusivo. Deu para entender essa diferença? A necessidade de empregos é um fato, pois o índice, aí esse pois pode ser substituído por quê, né? Porque o índice, que também é explicativo, no explicativo a gente tem pois, porque, enfim. Pois o índice de pessoas que procuram pelo auxílio emergencial aumenta a cada dia. São ideias diferentes, né? Uma explica e a outra conclui, uma conclusão a que eu chego. Então é importante também termos esse conhecimento para saber construir da melhor forma possível e aí fazer com que a nossa construção sintática trabalhe em função da nossa argumentação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um beijo grande no coração. Manda mensagem, um beijinho pra mim. Fala comigo também no Instagram. Meu Instagram é @professoramariaqueiroga. Pode falar comigo pelo @não-perca-cabeça também. Eu tenho um canal no YouTube, quero divulgar aqui Gramática com Texto. Se você quiser também, temos aulas por lá. Fique atento às aulas que nós disponibilizamos para você no canal Não Perca a Cabeça. 2021 vai vir cheio de novidades. Você não pode perder, tá bom? Um beijo grande no coração e até a próxima aula. Tchauzinho!